Por que anticristos aparecem na igreja? Você conhece a vontade de Deus? Quais são as consequências de não discernir anticristos? Que lições devemos aprender quando aparecem anticristos? Assista a este testemunho de experiência cristã para descobrir as respostas. Em março de 2021, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Eu lia muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso e me reunia com os irmãos. Em pouco tempo, virei líder de grupo. Na igreja, conheci a Cláudia. Ela me disse que acreditava em Deus Todo-Poderoso havia 1 ano e meio e que agora era diaconisa de rega e administrava muitos grupos e que ela sabia regar e apoiar bem os irmãos. Ela também era muito amigável comigo. Ela me cumprimentava todo dia e compartilhava as palavras de Deus. Eu ficava feliz e achava que ela se importava comigo. Ela me disse que por acreditar em Deus há pouco, eu não dava conta de ser líder de grupo. Que se eu não entendesse a palavra dele, eu estaria suscetível a erros. E pediu que eu lhe informasse sobre cada reunião. Fiquei muito preocupada quando ouvi isso. Eu estava com medo de cometer erros. Assim, informava-lhe sempre que organizava uma reunião. Eu achava que ela comungava bem e que precisava da ajuda dela, pois não podia fazer sozinha. Uma vez fui apoiar uma irmã que não participava regularmente. E Cláudia me disse: "Você crê há pouco tempo e não sabe das coisas. Não pode apoiar a irmã sozinha. Sempre estarei aqui para apoiar você." Ela dizia que você não sabia das coisas e não a deixou praticar, o que é inapropriado. Certo. Mas não percebi isso na época. Também me disse que queria me ensinar mais. Eu achava que ela era uma irmã muito boa, pois sempre me ajudava quando eu tinha problemas. Depois, a igreja precisou eleger novos líderes e diáconos. Antes da eleição, Cláudia me disse: "A líder superior não comunga bem nas reuniões. Devemos nos opor e resistir a ela. Ela não deve continuar como líder. Se você descobrir que ela não faz algo bem, significa que ela é falsa. Se descobrir algo, deve me contar. Se não me contar, você estará atraindo a Deus." Eu disse: "Não acho que há algo de errado com a líder. Não posso fazer o que você pede. Não posso dizer algo que não sei." Sim. Ela acrescentou: "Trabalho na igreja há 1 ano e meio. E eu sei como liderar. Mas a líder superior nunca me escolheu para ser líder. Você deve se opor à eleição dela. É o único jeito de você ser eleita como líder." Achei que ela estava errada. Pessoas não se tornam líder porque querem. São eleitas por irmãos conforme os princípios. E, escolhidos ou não para liderar, devemos obedecer aos arranjos de Deus. Sim. Para ser líder, deve ter humanidade boa, buscar a verdade e ter habilidade para trabalhar. Não é uma posição baseada em quem trabalha há mais tempo. Certo. Não demorou e eu fui eleita diaconisa. Cláudia ficou furiosa quando descobriu. E disse que os líderes tinham cometido um erro. Ela também disse: "Você é recém-convertida e ainda não sabe de nada. Como deixaram você ser diaconisa?" Ela não conseguiu aceitar. Pois é. Quando ela disse isso, eu não soube o que fazer. Eu não queria rejeitar o dever, mas temia não me sair bem. Estava confusa. Depois, Cláudia formou um grupo comigo, diáconos e líderes. Havia cerca de 1 dúzia de pessoas e ela nos pediu para não contar aos líderes. Eu lhe perguntei por quê. E ela disse: "Eu criei este grupo para ensinar vocês. Posso guiá-los a entender mais da verdade e ajudá-los a cumprir os seus deveres. Este grupo nada tem a ver com os líderes. Estou fazendo isso para o seu próprio bem."
Na época, achei que Cláudia foi muito gentil e que ela sempre queria nos ajudar. Pensei, nesse caso, já que é para o nosso bem, tudo bem não dizer aos líderes. Mais tarde, Cláudia disse no grupo que os líderes eram ruins e não sabiam fazer o seu trabalho. Eram falsos líderes e que devíamos discernir. Eu não achava que o que ela dizia era verdade. Nossos líderes eram amorosos e nos ajudavam a cumprir nossos deveres. O que ela dizia sobre eles não estava certo. Sim. Verdade. Se ela achasse que eles não agiam apropriadamente, devia comungar. Não deveria espalhar essas ideias. Certo. Na época, um irmão a refutou, dizendo: o que você disse não é verdade, é errado. Ótimo. Mas Cláudia se irritou muito e começou a discutir com esse irmão. Depois disso, ele se retirou do grupo, junto com outra irmã. Mais tarde, procurei Cláudia e disse: você errou ao criticar os líderes pelas costas. Quando o irmão apontou isso, por que se irritou? Por que discutiu com ele? Cláudia não aceitou e ficou muito irritada. Depois, também saí do grupo. Nunca esperava que em cada reunião de obreiros ela insistisse nos problemas dos líderes. Em uma reunião de líderes, ela convenceu um diácono a enviar uma mensagem no grupo, dizendo que Noélia, a líder de igreja, não fazia um bom trabalho. Que ela não resolvia os problemas dos irmãos nem cultivava líderes. E que ela deveria pedir dispensa e entregar a posição a outra pessoa. A líder superior disse: Noélia deixou de fazer algum trabalho porque esteve doente. Mas normalmente ela é muito responsável em seu dever. Mas mesmo depois de ouvir isso, Cláudia não desistiu, dizendo: ela é a líder, deve trabalhar mais do que nós. Aí enviou uma mensagem dizendo: estou defendendo o trabalho da igreja. A líder já lidou comigo por ser superficial e não fazer trabalho prático. Isso me magoou. Mas Deus conhece meu coração e tudo virá à tona. Depois disso, Cláudia sempre dizia que nossa igreja não prestava, nossos líderes eram falsos e que queria cumprir seu dever em outra igreja. Nas reuniões, eu sempre a via dizendo que isso não era bom ou que não era certo. E isso não permitia que ninguém contemplasse a palavra de Deus. Eu achava isso ruim e não gostava da atmosfera. A igreja deve ser um lugar para adorar a Deus, um lugar em que os irmãos se reúnem para ler sua palavra. Mas àquela altura era impossível. Eu quis denunciar isso à líder, mas temia que se Cláudia descobrisse, ela acharia que eu espalhava rumores sobre ela. Eu não quis ofender ninguém, por isso não disse nada. Mais tarde, Cláudia me procurou de novo, dizendo que os líderes de igreja eram falsos e que devíamos enfrentá-los. Na época, eu carecia de discernimento e não sabia o que fazer. Por isso, me sentia atormentada. Eu levei essas coisas para diante de Deus e orei pedindo-lhe que me guiasse. Aí li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus diz: coloque todos os esforços em apresentar seu coração diante de mim, e eu o consolarei, e lhe trarei felicidade. Não se esforce para ser de certa maneira na frente dos outros. Deixar-me satisfeito não tem valor e peso maiores? Não lhe trará paz e felicidade eterna? Amém. Após a leitura, eu entendi. Vi como Cláudia perturbava a vida da igreja, mas não denunciei. Porque me importava demais com meu status e imagem e temia ofender as pessoas. Mas nunca pensei que se não protegesse a vida da igreja, eu ficaria do lado de Satanás, algo que Deus detesta. Certo. Eu não tinha paz nem alegria no meu coração, só dor e sofrimento. Só porque não praticava a verdade. Eu não devia proteger meus relacionamentos. Devia praticar conforme as palavras de Deus e proteger a igreja. Sim.
Um dia, a líder superior me perguntou o que eu achava do comportamento da Cláudia nas reuniões. Eu disse, o que ela fez foi errado. Esse tipo de coisa não devia acontecer na igreja. Também informei a líder sobre outros comportamentos da Cláudia. Graças a Deus. Depois a líder comungou sobre como discernir Cláudia e lemos as palavras de Deus. Enganar e atrair são semelhantes, mas existe uma diferença em sua essência e técnicas. Enganar é usar ficções para desviar as pessoas, para que as tomem como a verdade. Atrair é usar técnicas para que as pessoas façam o que diz e sigam sua senda. E essa motivação é muito evidente. Enganar e atrair é usar o discurso correto para iludir as pessoas. É dizer coisas que as pessoas achem corretas e que são fáceis de aceitar, induzindo-as a acreditar no orador e a segui-lo. E a se alinhar com ele e então se tornam seus comparsas. Significa atrair pessoas de um grupo correto para o seu lado. Em suma, se as pessoas aceitarem tal abordagem de um anticristo, elas acreditarão no anticristo e irão segui-lo. E a partir daí aceitarão e obedecerão a tudo que ele disser. Sem que elas percebam, irão segui-lo. Elas não foram enganadas. Alguns anticristos costumam empregar técnicas em suas interações para alcançar o objetivo de enganar e seduzir as pessoas. Na igreja, isso leva à formação de panelinhas, facções e tribos. Assim, sem escrúpulo, um anticristo engana e seduz as pessoas, criando facções. Usam essas técnicas para dividir e controlar a igreja. Qual é o seu objetivo ao agir assim? Formar um reino independente. E qual é a essência disso? É colocar-se em oposição a Cristo, dominar o povo escolhido de Deus e contrapor-se a Deus. Isso não é uma tentativa de rivalizar com Deus? É. Sim, é isso que é. Amém. A fim de fragmentar igrejas e criar seus reinos, os anticristos usam meios para atrair e enganar as pessoas. Trazem todas aquelas que concordam com suas opiniões para diante deles. E excluem e julgam aquelas que conseguem discerni-los. Certo. A líder usou as palavras de Deus para comungar sobre o comportamento de Cláudia. Dizendo que ela testificava para si perante os outros, como entendendo muitas verdades e como apta para ser líder e diácona. O que levou muitos irmãos a serem enganados e a adorá-la, e a argumentarem a injustiça de ela não ter sido eleita. Na verdade, quando era diaconisa, ela foi superficial, não fez trabalho prático. E muitos irmãos regados por ela não iam às reuniões. A líder comungou com ela sobre os problemas. E ela não refletiu sobre si, e alegou ser injustiçada, e que Deus conhecia o coração dela. Ela também costumava competir por fama e ganho na igreja. Quando a igreja não a escolheu como líder, divulgou que os líderes eleitos não eram experientes e não dariam conta do trabalho. A líder comungou os princípios para eleger líderes, dizendo que pessoas que buscam a verdade são escolhidas, e não os que têm mais experiência de trabalho. Porém, ela não aceitou e criou um grupo em segredo. No grupo, ela reuniu todos que eram próximos dela e alegou que a líder superior não sabia arranjar trabalho, o que provocou conflito entre a líder e os irmãos. Ela até convenceu alguns diáconos a atacar os novos líderes e exigir que eles renunciassem. Ela criou caos na igreja e o trabalho não pôde ser executado normalmente. Cláudia era um anticristo que dividiu e interrompeu a vida da igreja. Sim. Durante um tempo, não consegui aceitar o que a líder disse. Eu não acreditava. Como a Cláudia podia ser um anticristo? Normalmente, ela parecia ser boa e sempre queria ajudar as pessoas. Embora tivesse feito
coisas erradas, isso não fazia dela um anticristo. Ela não merecia outra chance de se arrepender. Então orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse a entender a sua vontade e me ajudasse a discernir a Cláudia. E como você entendeu as coisas? Quando a líder usou a palavra de Deus para comungar as intenções dos anticristos, eu ganhei discernimento sobre a Cláudia. A essência do comportamento dos anticristos é usar constantemente vários meios e métodos para alcançar seu objetivo de ter status, de conquistar as pessoas e fazer com que elas o sigam e venerem. Talvez em seus corações eles não pretendam competir com Deus pela humanidade, mas uma coisa é certa. Mesmo quando não disputam com Deus pelos humanos, eles ainda desejam ter status e poder entre os homens. Mesmo que um dia percebam que competem com Deus por status e assim se contenham, ainda empregam vários métodos para buscar status e prestígio. Para eles está claro que garantirão status legítimo, conquistando a aprovação e a admiração dos outros. Em suma, embora tudo que os anticristos façam pareça ser um cumprimento de seus deveres, a consequência disso é enganar as pessoas, fazer com que elas os adorem e sigam. Nesse caso, cumprir seu dever assim é exaltar e testificar a si. Sua ambição por controlar as pessoas, ganhar status e poder, nunca mudará. Esse é um anticristo completo. Não importa o que Deus diga ou faça, e não importa o que ele peça às pessoas, os anticristos não fazem o que devem fazer, nem cumprem seus deveres de forma a condizer com as palavras e exigências de Deus. Nem desistem de sua busca por poder e status, depois de entender as declarações dele e um pouco do significado da verdade. A ambição e os desejos deles ainda permanecem. Eles ainda ocupam seu coração e controlam todo o seu ser, dirigindo seu comportamento, seus pensamentos e a senda que trilham. Esses são anticristos legítimos. Amém. Amém. A líder comungou. A partir das palavras de Deus que revelam os anticristos, vemos que eles creem em Deus por status e pelo desejo do poder. Para ganhar status, eles exaltam e testificam a si para que os outros os admirem. Ou, às vezes, até criam conluios e semeiam discórdia na igreja. Sim. Podemos usar o comportamento dos anticristos para discernir a Cláudia. Desde que se tornou diaconisa, ela sempre quis ser líder. Para que os irmãos a aprovassem e a escolhessem como líder, ela se exaltava e testificava que acreditava em Deus há muito tempo, que liderava muitos grupos, tinha experiência de trabalho e entendia a verdade. E atacou recém-convertidos dizendo que não entendiam nada e que precisavam da ajuda dela para cumprir os deveres. O que levou alguns a adorá-la e a obedecer-lhe. Quando ela viu a igreja escolher como líderes os que acreditavam em Deus havia menos tempo do que ela, ficou insatisfeita. Ela os acusou na igreja de serem falsos líderes e pediu que todos os rejeitassem, que a apoiassem e a ouvissem, para que fosse escolhida líder. Ela também induziu alguns a atacar os líderes recém-eleitos, o que constrangeu esses líderes e os deixou negativos. A igreja deve ser um lugar para compreender a palavra de Deus. Mas Cláudia semeou discórdia e perturbou a todos, o que privou os irmãos de uma vida de igreja normal. Ela recorria a qualquer coisa para ganhar status. Sua natureza e essência são malignas, e ela é um anticristo que odeia a verdade e é hostil a Deus. Ela é muito perigosa. Sim. Quando anticristos perturbam a igreja, o povo de Deus não vive uma vida de igreja normal. Sim. Isso é verdade. Certo.
Após comungar as palavras de Deus, ganhei discernimento de Cláudia. Eu pensava que ela era bondosa e que tinha entusiasmo em seu dever. Eu achava que ela fazia isso para o bem da igreja. Embora sempre criticasse os líderes pelas costas e frequentemente brigasse com os irmãos, eu não discernia as intenções por trás de suas palavras. Agora percebi que Cláudia fazia tudo isso para se tornar líder. Sim. Ela me enviava palavras de Deus e me cumprimentava. Dizia que conhecia muito a palavra de Deus e tinha a obra do Espírito Santo. Disse que os líderes recém-eleitos eram falsos, assim como a líder superior. Tudo o que dizia era para exaltar a si e depreciar os líderes, porque queria que a escolhessem como líder. Ela criou um grupo, atacou, julgou e instigou todos a rejeitarem os líderes. E quando a culparam por dizer algo incorreto, ela não aceitou nem se arrependeu e discutiu sem parar com eles. Agora eu vi que para ganhar status, ela formou um conluio, instigou conflito com os líderes e tentou dividir a igreja. Ela era um anticristo. Sim. Por fora, eles comungam a palavra de Deus, cumprem deveres e parecem bons. É fácil sermos enganadas pelas aparências. Exatamente. Devemos discernir com base no propósito e consequências das palavras deles. Então é menor a chance de nos enganar. Certo. Sim. A líder continuou. Em reação a essas coisas que Cláudia fez, a líder superior comungou princípios da verdade muitas vezes para ajudá-la. Porém, ela não aceitou isso. Continuou a semear discórdia na igreja e a formar conluios, o que interrompeu o trabalho da igreja. A líder leu as palavras de Deus para nós. Aqueles entre os irmãos que dão vazão à sua negatividade são lacaios de Satanás e perturbam a igreja. Tais pessoas devem um dia ser expulsas e eliminadas. Aqueles que dão vazão à sua conversa maliciosa, aqueles que espalham rumores, fomentam a desarmonia e formam grupos entre os irmãos, deveriam ter sido expulsos da igreja. Por hoje ser uma era diferente da obra de Deus, essas pessoas são restritas, pois enfrentam certa eliminação. Todos os corrompidos por Satanás têm caráter corrupto. Alguns não têm nada além de caráter corrupto, enquanto outros são diferentes. Além de seu caráter satânico corrupto, sua natureza também é extremamente maliciosa. Não só suas palavras e ações revelam seu caráter satânico corrupto, elas são o diabo Satanás. Seu comportamento interrompe a obra de Deus, prejudica a entrada na vida de irmãos e irmãs e danifica a vida da igreja. Cedo ou tarde, esses lobos em pele de cordeiro precisam ser removidos. Uma atitude impiedosa e de rejeição deveria ser adotada para com esses lacaios de Satanás. Só isso é ficar do lado de Deus. E aqueles que deixam de fazê-lo estão chafurdando na lama com Satanás. Amém. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, ela comungou. A palavra de Deus nos diz que aqueles que espalham negatividade semeiam discórdia e formam conluios, causam interrupções e se recusam a se arrepender. Todos são pessoas que Deus expulsará e devem ser expurgados da igreja. Esse é o caráter justo de Deus. Sim. A igreja trata malfeitores conforme os princípios. Algumas pessoas só têm corrupção, mas não têm essência má. Aceitam a verdade. E ao cometer o mal, se arrependem pela comunhão. A igreja lhes dá outra chance. Alguns são cruéis por natureza
e não aceitam a verdade. Odeiam qualquer um que comungue a verdade com elas. E elas continuam cometendo mal. O que mostram não é uma corrupção momentânea. Sua essência é odiar a verdade e resistir a Deus. São anticristos autênticos. E onde forem encontrados, serão expurgados. Exatamente. As palavras de Deus e a comunhão da líder me mostraram que Cláudia sempre semeava discórdia entre os irmãos, atacava os líderes, turbava a igreja. E atraía os irmãos para deixarem a igreja e seguirem a ela. E tudo isso fazia dela um anticristo. No início, me faltou discernimento. Eu pensava, por que não dar a ela uma chance de se arrepender? Na verdade, ela recebeu muita comunhão, ajuda e muitas chances. Mas mesmo assim, ela se recusou a se arrepender. Sua natureza era de odiar a verdade e de ser hostil a Deus. Não importava as chances dadas, ela nunca se arrependeria. Por isso, devia ser expurgada. Certo. Exatamente. Quando discernimos pessoas por sua essência, não simpatizamos com anticristos. Sim. Quando percebi isso, tive que me perguntar: como pude conhecer essa pessoa após crer em Deus? Por que anticristos aparecem na igreja? Quando a líder leu 2 passagens para nós, entendi a vontade de Deus. É bom ou ruim quando anticristos perturbam a igreja? É ruim. Como isso é ruim? Deus cometeu um erro? Deus não observou de perto, permitindo que se infiltrassem na igreja? Não. O que está acontecendo? Deus expõe os anticristos para que cresçamos em discernimento. Enxerguemos a essência deles e nunca deixemos que Satanás nos engane. E sejamos firmes no testemunho de Deus. Essa é a salvação de Deus para nós. Sempre falamos de como Satanás é maligno, cruel e malicioso. Que ele está farto da verdade e a odeia. Você consegue ver isso? Você consegue ver o que Satanás faz no mundo espiritual? Como ele fala e age? Qual é a sua atitude em relação à verdade e a Deus? Onde reside o seu mal? Você não consegue ver nada disso. E por mais que se diga que Satanás é maligno, que resiste a Deus e está farto da verdade, na sua mente, isso é apenas uma afirmação. Não há imagem verdadeira. Não é prática e não pode servir de referência. Mas quando uma pessoa teve contato com um anticristo, ela vê um pouco mais claramente o caráter maligno e cruel de Satanás e sua essência de estar farto da verdade. E seu entendimento de Satanás é um pouco mais incisivo e prático. Sem esses eventos reais com os quais as pessoas podem entrar em contato e ver, as verdades que as pessoas entendem serão indistintas e pouco práticas. Mas ao entrar em contato com esses anticristos e pessoas malignas, elas conseguem ver como eles praticam o mal e resistem a Deus. E identificam a natureza e a essência de Satanás. Veem que esses malfeitores e anticristos são Satanás encarnado, que são o Satanás vivo, o diabo vivo. O contato com os anticristos e as pessoas malignas pode ter esse efeito. Um anticristo é inimigo de Deus e é inimigo dos escolhidos de Deus. Se não consegue identificar um anticristo, você é propenso a ser enganado e conquistado, a trilhar a senda do anticristo e a ser punido por Deus. Se isso acontecer, sua fé terá falhado. O que as pessoas devem possuir para receber salvação? Primeiro, devem entender verdades e ser capazes de identificar a essência, o caráter e a senda de um anticristo. Esse é o único jeito de garantir que não adorem nem sigam pessoas. E é o único jeito de seguir a Deus até o fim. Só pessoas que são capazes de identificar um anticristo podem realmente crer em Deus, segui-lo e dar testemunho dele. Identificar um anticristo não é simples. Você deve enxergar a sua essência
e enxergar as tramas, os truques e os objetivos por trás de tudo o que ele faz. Desse jeito, você não será enganado nem controlado por ele e consegue ficar firme, buscando a verdade com segurança e ser firme na senda de buscar a verdade e alcançar salvação. Se você não consegue identificar um anticristo, pode-se dizer que está em perigo. E é suscetível a ser enganado e capturado por um anticristo e a viver sob a influência de Satanás. Então, se você quiser salvação, o primeiro teste no qual deverá passar é aquele de enxergar Satanás e ser corajoso o suficiente para expor e abandonar Satanás. E onde está Satanás? Satanás está em toda a sua volta. Ele pode estar vivendo no seu coração. Se você estiver vivendo dentro do caráter dele, pode-se dizer que você pertence a Satanás. Você não pode ver Satanás e os espíritos malignos do reino espiritual. Mas o Satanás e os diabos na vida real estão por toda a parte. Qualquer pessoa que está farta da verdade é maligna. E qualquer líder que não aceita a verdade é um anticristo ou falso líder. Tais pessoas não são satãs e diabos vivos? Essas pessoas podem ser aquelas que você adora e admira. Podem ser as pessoas que lideram você. Ou aqueles que você admirou, em quem confiou, por quem teve esperança. Porém, na verdade, elas são barreiras que obstruem seu caminho e o impedem de buscar a verdade e salvação. São falsos líderes e anticristos. Elas podem assumir o controle sobre sua vida e a senda que trilha, e podem arruinar sua chance de salvação. Se não as identificar a qualquer momento, você pode ser enganado e levado por elas. Por isso está em perigo. Se você não consegue se livrar desse perigo, você é a vítima sacrificial de Satanás. Em todo caso, pessoas que são enganadas e se tornam seguidoras de um anticristo jamais podem alcançar salvação, visto que elas não amam nem buscam a verdade. Elas podem ser enganadas e seguir um anticristo. Esse é o resultado inevitável. Amém. Amém. A líder comungou. Deus permite que anticristos apareçam na igreja para que possamos aprender lições e também para revelar os tipos de pessoas. Se não conseguirmos discernir anticristos, adoraremos e obedeceremos cegamente quando os anticristos nos enganam e perturbam e somos enganados e controlados por eles. Certo. Podemos até seguir anticristos e resistir a Deus e ser expulsos por ele. Ou quando anticristos nos oprimem, não ousamos nem rejeitá-los e sentiremos dor no coração. Ou, o que é mais sério, trairemos a Deus e desistiremos de ser salvos por Deus. Sim. As consequências de não discernir anticristo são terríveis. São mesmo. A líder continuou. Por meio dessa experiência, aprendemos a discernir vários tipos de pessoas. Sabemos o que são anticristos e como eles se comportam. Somos capazes de ver a essência deles. Podemos rejeitá-los conforme os princípios da verdade e podemos nos separar dos anticristos. Só assim podemos escapar da enganação e do controle de Satanás. Sim. Se carecermos de discernimento e não conseguirmos rejeitá-los, podemos ser enganados e perder a chance de sermos salvos e aperfeiçoados. Verdade. Depois da comunhão da minha líder, entendi que Deus permite que anticristos apareçam na igreja para que ganhemos discernimento e nos livrar do controle de Satanás. Sem contato real com eles, não podemos discernir pessoas. E ainda podemos ser enganados por anticristos. Exatamente. Ao termos discernimento, não somos enganados pelos anticristos. Aprendemos com os fracassos deles e evitamos a senda errada. Tudo isso são coisas boas. Sim. Verdade. Isso me lembra da palavra de Deus. Com o serviço de muitas coisas contrárias e negativas, e as manifestações de Satanás, suas acusações, perturbações e enganos, Deus lhe mostra claramente a horrenda face de Satanás.
e aperfeiçoa sua habilidade de distinguir Satanás, para que você possa odiar Satanás e abandoná-lo. Amém. Deus mobiliza todos os tipos de pessoas e coisas para o nosso crescimento na vida. A obra de Deus é tão prática e sábia. Amém. Sim. Depois de ser enganada por esse anticristo, entendi que, quando coisas acontecem, devemos buscar nas palavras de Deus. Quando vemos alguém violando os princípios, devemos expor isso e devemos denunciá-lo aos líderes. Antes, eu tinha medo de ofender as pessoas e mantinha minhas relações com elas. Agora vi que isso é uma filosofia satânica. Quando vemos algo que contraria a verdade, devemos falar e devemos proteger os interesses da igreja e não o que é repugnante para Deus. Sim. Sim. Depois disso, todos os irmãos tiveram discernimento da Cláudia e todos concordaram em expulsá-la da igreja. Graças a Deus. Depois de sair do grupo, ela me ligou. Chorando, ela disse: "As pessoas dizem que sou um anticristo. Não podem dizer isso sobre mim. Irmã, você deve sair da igreja. Todos os líderes são falsos, são mentirosos. E você apoiará as mentiras deles se ficar." Os anticristos nunca se arrependem. Certo. Eu lhe disse: como crentes em Deus, devemos obedecer às palavras dele. A comunhão dos líderes está alinhada com as palavras de Deus. Você não quis ouvir, isso é problema seu. Não tente me conquistar. Você perdeu sua chance de ser salva. Eu não quero perder a minha. Eu não disse mais nada depois disso. E ela nunca mais tentou falar comigo. Quando Cláudia deixou a igreja, havia 2 pessoas que nunca discerniram. E não importava que comunhão ouvissem, elas a seguiam. E no fim, também saíram da igreja. Nessa experiência, vi a salvação de Deus Todo-Poderoso para mim. Foi a palavra de Deus que me protegeu. Me guiou a discernir anticristos. E me ajudou a permanecer na senda certa e a não ser enganada por anticristos. Graças a Deus. Sei que ainda tenho deficiências. Preciso me equipar com a verdade. Mas lerei mais das palavras dele. E confiarei em Deus para experimentar sua obra. Graças a Deus. Graças a Deus.